Seja bem-vindos, eu sou André Mendes e você está no canal Constante de Planck. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico Princípios da Dinâmica, com o tema A Segunda Lei de Newton. Uma das implicações da primeira lei de Newton é que qualquer variação da velocidade de um objeto em relação a um referencial inercial deve estar associada à ação de uma força. Isso sugere procurar uma relação mais precisa entre força e aceleração. Se considerarmos um objeto em queda livre, já vimos que a sua aceleração é constante e sempre direcionada para baixo. A força associada ao movimento de queda livre é a força de atração gravitacional e também é direcionada para baixo e constante para um dado objeto. Isso sugere que a aceleração seja proporcional à força. Acelerar ou frear um carro requer uma força muito maior que frear ou acelerar uma bicicleta, se considerarmos a mesma variação da velocidade. Isso significa que a mesma força aplicada a corpos de massa diferente produz aceleração diferente. Então, o coeficiente de proporcionalidade K mede uma propriedade do objeto. Para determinar esse coeficiente de proporcionalidade, faremos os seguintes experimentos. Vamos colocar uma massa presa a um dinamômetro em um trilho de ar. Iremos puxar aplicando uma força F e a massa se moverá com o movimento uniformemente acelerado na mesma direção da força, e esta será medida pelo dinamômetro. A velocidade em função do tempo será dada pela relação V igual a AT, onde A é a aceleração da massa. Em seguida, vamos aplicar uma força 2F e realizar o mesmo procedimento anterior. Verifica-se que a aceleração da massa agora é 2A. A velocidade em função do tempo será dada por V igual a 2AT. Percebemos então que se dobrarmos a força, dobramos a aceleração. Por último, iremos prender duas massas idênticas em um dinamômetro e aplicar novamente a força F. A velocidade em função do tempo será dada pela relação V igual a AT sobre 2. Percebemos que a aceleração cai à metade se dobrarmos a massa. Podemos observar que a aceleração diminui com o aumento da massa na mesma proporção que cresce com o aumento da força. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa. 1 sobre m é o coeficiente de proporcionalidade K e é chamado de coeficiente de inércia ou massa inercial. M é a massa do objeto e, como já foi visto, é uma grandeza fundamental cuja unidade de medida no sistema internacional é o quilograma. Passando a massa para o outro lado da igualdade, multiplicando e reorganizando a expressão, temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa relação é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ou simplesmente segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Essa é uma equação simples, mas devemos usá-la com cautela. Primeiro, devemos escolher o objeto ao qual vamos aplicá-la. A força resultante deve ser a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um objeto. Um objeto de 2 kg está sujeito a 3 forças, que imprimem a ele uma aceleração de menos 8 metros por segundo ao quadrado na direção y e 6 metros por segundo ao quadrado na direção j.
Se duas das forças são F1 igual a 30 newtons na direção Y e 16 newtons na direção J, e F2 menos 12 newtons na direção Y e 8 newtons na direção J, determine a terceira força. Para encontrar as componentes da terceira força, basta aplicar a segunda lei de Newton separadamente nas componentes I e J dos vetores. Fazendo isso, ficará da seguinte maneira: F1 na direção Y mais F2 na direção Y mais F3 na direção Y igual a massa vezes a aceleração na direção Y. Na direção J, segue análogo. F1 na direção J mais F2 na direção J mais F3 na direção J. Vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção J. Substituindo os valores nessas duas expressões, temos na direção Y 30 menos 12 mais F3 na direção Y vai ser igual a 2 vezes menos 8. E na direção J ficará 16 mais 8 mais F3 na direção J igual a 2 vezes 6. Realizando os cálculos, a força F3 na direção Y terá uma magnitude de menos 34 newtons e na direção J de menos 12 newtons. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.